Olá, professor Luiz Antônio aqui do CPTEC, tudo bem? Equações irracionais. Você sabe resolver uma equação irracional? Você sabe o que é uma equação irracional? Não? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar para você a definição de equação irracional e 3 exemplos que podem cair na prova que você vai fazer. As equações irracionais são caracterizadas quando você tem a incógnita da equação dentro de radicais, como nesse primeiro exemplo aqui, ó, raiz quadrada de x igual a x menos 2. Resolver uma equação irracional é exatamente determinar o valor dessa incógnita que satisfaz essa igualdade aqui, ó. Então, nós temos 3 exemplos aqui que nós vamos resolver para você entender a mecânica, a dinâmica para poder resolver uma equação irracional. O primeiro exemplo, nós temos raiz quadrada de x igual a x menos 2. A ideia aqui é você eliminar esse radical. Então, vou repetir aqui a equação, raiz quadrada de x igual a x menos 2. Para eliminar esse radical, nós devemos adotar a seguinte técnica: elevar ambos os termos da nossa igualdade ao quadrado, pelo fato daqui ser uma raiz quadrada. Quando você pega uma raiz quadrada e você eleva ao quadrado, você pode simplificar o radical com o expoente, desde que esse x aqui ele seja maior ou igual a zero. Então, já vou anotar isso aqui, ó, tá? O x tem que ser maior ou igual a zero, porque nós sabemos que esse procedimento de cancelar radical com expoente só é possível fazer se o radicando for positivo ou for zero. Feito isso, nós vamos ficar com a seguinte equação: x igual, isso aqui é um produto notável, vamos desenvolver esse produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficamos com x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Já percebeu que nós vamos cair numa equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau completa aqui, ó. Resolvendo essa equação do segundo grau, nós vamos encontrar as seguintes raízes: 1 e 4. Essas raízes, 1 e 4, elas são raízes dessa equação do segundo grau, mas nós devemos verificar se essas duas raízes satisfazem a equação irracional original. Para fazer isso, vamos colocar aqui no lugar de x, ó, os valores dessas raízes. A primeira raiz que nós encontramos foi 1. Então, vamos colocar raiz quadrada de 1 igual a 1 menos 2. Raiz quadrada de 1 é 1, do outro lado vamos encontrar 1 menos 2 menos 1. Isso aqui é falso. Essa igualdade é falsa. 1 não é igual a menos 1. Então, isso é falso. Então, isso significa dizer que a raiz 1 não é raiz da equação irracional. Vamos substituir o segundo valor encontrado, que foi 4. Então, vamos colocar, onde tiver x aqui, a gente vai colocar 4. Raiz quadrada de 4 igual a 4 menos 2. De um lado, raiz quadrada de 4 é 2. Do outro lado, 4 menos 2 é igual a 2. Ok, isso é verdadeiro. Portanto, a única solução da equação irracional é x igual a 4. Portanto, conjunto de solução da equação irracional, um conjunto de solução é um conjunto unitário que tem apenas o valor 4. Segundo exemplo, raiz quadrada de x é igual a x menos 6. Mesmo raciocínio, nós vamos elevar ao quadrado ambos os termos da nossa igualdade. Aqui vamos cortar radical com expoente, claro, escrevendo sempre aqui, ó, a restrição para esse x tem que ser maior ou igual a zero, e vamos ficar com o x igual aqui, desenvolvendo esse produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos cair numa outra equação do segundo grau para resolver. Resolvendo essa equação do segundo grau, você pode usar a fórmula de Bhaskara ou você pode usar a soma e produto. Nós vamos encontrar as seguintes raízes: 4 e 9. Agora, nós temos que verificar se essas raízes elas satisfazem a equação irracional original. Então, substituindo o primeiro valor, raiz quadrada de 4 igual a 4 menos 6. Raiz quadrada de 4 é 2. 4 menos 6, isso dá menos 2. Isso aqui é falso. Essa igualdade ela não é verdadeira. Então, o valor 4 não é raiz da equação irracional original que nós temos aqui. Vamos substituir o segundo valor, que é 9. Raiz quadrada de 9
igual a 9 menos 6. Raiz quadrada de 9 é 3. 9 menos 6, 3. Ok, isso é verdadeiro. Portanto, a única raiz que satisfaz a equação irracional é x igual a 9. Portanto, o conjunto de solução dessa equação irracional é um conjunto unitário que tem como único valor 9. Exemplo 3. X menos 3 igual a raiz quadrada de x menos 1. Nós vamos aqui elevar os dois termos da nossa igualdade ao quadrado. Do lado esquerdo, no primeiro membro da nossa igualdade, nós vamos ter o seguinte produto notável, x menos 3 ao quadrado. Isso nos dá x ao quadrado menos 6x mais 9. E do outro lado, nós podemos cancelar radical com expoente, vamos ficar com x menos 1. Então, vamos cair numa outra equação, que é uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, vamos encontrar as raízes 5 e 2. Agora nós vamos verificar se essas raízes satisfazem a equação irracional original. Então, no lugar de x, nós vamos colocar o primeiro valor que nós encontramos, que é 5. Então, vamos ficar com 5 menos 3 igual a raiz quadrada de 5 menos 1. Vamos ver se isso aqui é verdadeiro. De um lado, 5 menos 3, isso dá 2. Do outro lado, raiz quadrada de 5 menos 1 é a raiz quadrada de 4. Então, nós ficamos com 2 desse lado, raiz quadrada de 4 é 2. Ok, isso é verdadeiro. Portanto, nós temos que 5 é a raiz da equação irracional. Vamos substituir o segundo valor, que é 2. Então, no lugar de x, vamos colocar 2. 2 menos 3 igual a raiz quadrada de 2 menos 1. De um lado, primeiro membro da nossa igualdade, 2 menos 3, isso dá menos 1. Do outro lado, vamos ficar com a raiz quadrada de 1. Do primeiro membro, menos 1. Do lado direito, a raiz quadrada de 1 é 1. Isso é falso. Essa igualdade não é verdadeira. Portanto, chegamos à conclusão que a única solução da nossa equação irracional é x igual a 5. Portanto, conjunto de solução unitário, que tem o valor 5 como resposta. Segredo para você ficar bom nisso: praticar. Copia essas 3 questões de novo numa folha em branco, pesquisa, resolve de novo. Você só vai melhorar em matemática quando você praticar, resolver muitos exercícios. Se você teve alguma dúvida, se você tem uma solução diferente para alguma dessas questões que eu apresentei para você, deixe nos comentários aí. Agradeço a sua audiência. Dê um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que têm interesse nesse assunto. Grande abraço e até a próxima aula.